Aula de História e Geografia sobre o Meio Ambiente. Muito bem. Como a gente já conversou em aulas anteriores sobre esse assunto, que eles devem estar relacionados, em todo o plano de aula referente a esse estágio do 7º semestre, eu diria que Geografia e História, uma e outra, no caso do meio ambiente, são completamente envolvidas uma outra. Porque falar de meio ambiente é falar de modificações que ocorreram na geografia, no espaço em que vivemos, e que foram ocorrendo ao longo do tempo. Isso envolve geografia e história. Anteriormente, na aula de português, eu citei a história da menina que desenhava, e isso fica muito evidente sobre a história e a geografia, já que ela fala sobre o ambiente em que ela vivia, que foi modificado, a geografia do ambiente foi modificada, e a história da cidade foi mudada, porque antes era de uma forma e agora é de outra, por causa dos erros que os seres humanos cometem ao realizar essa maneira desordenada de tecnologia, de avanço, assim, sem cuidar do meio ambiente. Muito bem. Outro assunto que se deve conversar muito com as crianças é sobre a floresta amazônica que nós temos aqui no Brasil, que é sim uma grande floresta com grandes recursos naturais. Eu vou ler um pequeno texto aqui que fala a respeito disso. Então, tem se tornado cada vez mais frequente nas aulas de história os estudos referentes ao meio ambiente e os impactos causados pela ação humana na natureza. A Amazônia, uma das maiores reservas de biodiversidade do planeta, deve estar entre os focos da análise em sala de aula, já que a educação escolar e aulas de história têm função de colaborar para formações de cidadãos conscientes. Então, o que acontece com muita frequência na Amazônia é a exploração de madeiras nobres que tem lá para fazer móveis caros. E então existe muito desmatamento, infelizmente. O que as pessoas não pararam para pensar, que se mata, não se recupera. Tem animais em extinção lá, que acabam sendo prejudicados com esse desmatamento. São bichos que morrem e talvez não tenha segunda chance. Então, por ser uma floresta muito grande, com certeza existe animais, espécies que a gente ainda nem tenha conhecimento, porque é uma mata fechada, né? Tem partes em que os índios ainda vivem completamente isolados. É um desrespeito total chegar e achar que lá mesmo eu vou ganhar dinheiro, eu vou ficar rico, tirando uma coisa que não é só minha, não é só sua, é de todos. E responsabilidade do planeta, não é só do Brasil. A Amazônia é muito rica, mas deve ser preservada e levada a sério. Existem muitas campanhas que procuram promover e fazer com que as pessoas se unam para que esse tipo de crime não ocorra. Mas infelizmente, nosso governo deixa muito a desejar. E são poucos, de fato, o trabalho realizado é muito pouco. Pouquíssimos trabalhos realizados para impedir que isso aconteça. Existe sim pessoas que trabalham para isso, mas são poucas as pessoas. E por se tratar de uma área tão grande, era necessário um trabalho político mais efetivo. Porque não é só hoje, não é só amanhã, é para sempre. É para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos, é para as futuras gerações ter um ar puro para respirar. Tem na Amazônia, não só na Amazônia, mas na sua cidade, em qualquer lugar, ter a consciência de que se eu poluir, não é apenas a água potável que vai acabar, mas lá existe peixes, existe tartarugas,
Existem outros bichos que têm o direito de viver. É uma questão de humanidade saber que, assim como eu tenho o direito de ir e vir, os animais também precisam ser respeitados e ter direito a seu espaço. A consequência desse desmatamento e de todo esse erro humano que está acontecendo no passar do tempo, na nossa geografia e na nossa história,